Então vamos lá. Daniel 8, verso 19, a gente estava lendo na última aula aí, e disse: Eis que te farei saber o que há de acontecer no último tempo da ira, porque esta visão se refere ao tempo determinado do fim. Então, essa questão do fim aí, a gente estava vendo, o tempo da ira, a, vamos ver, Juízes, Juízes 7, 26. Juízes capítulo 7, verso 26. Juízes 7, 26 diz assim, 7, 26. Juízes 7, 25. Falei 26. Josué só. Ah, talvez Josué. Acho que eu confundi aqui. Josué capítulo 7, 26. Só confirmar aqui. Já falou. Isso. É Josué 7, 26. Levantaram sobre ele um montão de pedras que permanece até o dia de hoje. Assim o Senhor apagou o furor da sua ira, pelo que aquele lugar se chama Vale de Acó até o dia de hoje. Ou vale, Acó é Vale da Perturbação. Quando Acã, Deus fala para o povo entrar na cidade de Jericó e não pegar nada. E aí Acã achou por bem pegar ali uns utensílios, uma capa, algumas coisinhas, e escondeu. E aí depois, quando eles foram lutar contra a Ai, acabaram perdendo, e aí eles fizeram essa questão da santificação. A, a morte, a ira de Deus, né, pela desobediência do povo, trouxe esse peso na vida deles. Lembrando que nesse momento eles estavam ali sobre a lei. No profeta Naum, pega a sua Bíblia aí, um pouquinho na frente, Naum, capítulo 1, verso 6. Naum, capítulo 1, verso 6. O verso 6 de Naum diz: Quem pode suportar a sua indignação? E quem subsistirá diante do furor da sua ira? A sua cólera se derrama como fogo, e as rochas são por ele demolidas. Então, novamente aí, falando sobre o juízo e a ira de Deus, sobre a vida das pessoas, no caso aqui, sobre o povo de Israel. Já em Mateus capítulo 3, verso 7, Mateus capítulo 3, verso 7, Mateus 3, 7. Vendo ele, porém, que muitos fariseus, muitos dos seus, vendo, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, diz: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Então, quando João Batista era o precursor da vinda de Jesus, chegou e começou a pregar sobre o arrependimento, muitos dos fariseus e saduceus iam lá e não duvido que até alguns foram batizados, mas assim, tentando mascarar aquilo que não houve uma mudança no coração deles. E ainda Jesus chama a atenção deles, falando assim: olha, vocês até quando aí vão querer aí induzindo as pessoas a fugir da ira de Deus? Porque a ira de Deus vem desde a queda do homem, lá em Gênesis capítulo 3, que é o julgamento final, a questão do pecado. Todos nós haveremos de um dia de passar diante do trono de Deus. Mas uma coisa importante, diferente do ímpio, o cristão, ele já passou pelo julgamento, não dele, mas Jesus,
entrou no nosso lugar no julgamento. Então, depois nós vamos ver em Apocalipse que o cristão, ele não vai ser julgado, ele vai receber a recompensa do Senhor. O ímpio não, ele vai ser julgado pelos atos dele. O que nos difere do ímpio é questão do sangue de Jesus. Não é mérito nosso, não há nada que eu e você possamos fazer que nos livre do julgamento do Senhor. O que nos livra do julgamento do Senhor é o sangue de Cristo. Em Efésios, aliás, Romanos 2:5, antes de irmos para Efésios, Romanos capítulo 2, o verso 5 de Romanos, verso 5 de Romanos, ele vai dizer assim, 2: mas segundo a dureza do coração impenitente, acumulas contra ti a ira do dia da ira, a ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus. Né? Então, o apóstolo Paulo pregando na igreja de Roma, falando exatamente sobre isso, né? Que o pecado deles estavam sendo acumulados e precisava, sim, do arrependimento. Efésios capítulo 2, verso 3, Efésios 2, 3, diz assim, Efésios 2, 3, no quais também todos nós, eu e você, apóstolo Paulo, todo mundo, outrora segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Então, no passado, antes de termos o Senhor Jesus no nosso coração, quem ditava a nossa vida era o nosso desejo, a nossa carne e os pensamentos que ela produz. Mas com a vinda de Jesus, e aí volta a Romanos, capítulo 5 de Romanos, o verso 9, e aí a placa é essa ira aí. Romanos 5, 9. Então, assim, logo muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. O que acontece? Quando o homem pecou, então a, a, a ira de Deus estava sobre nós. Gênesis capítulo 3. Então, como diz, até em Romanos mesmo, né? O Romanos 6:23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, em Gênesis capítulo 3, o salário do nosso pecado era a ira de Deus, o julgamento, o juízo, ou seja, o nosso destino era o inferno. E aí, o que Deus vai fazer? Em Gênesis capítulo 3, ele faz o primeiro sacrifício. Se você pegar, vamos lá para Gênesis capítulo 3, no início da Bíblia aí, o primeiro sacrifício que vai fazer vai ser Deus. Então, Gênesis 3, 21, Gênesis capítulo 3, 21, fez o Senhor Deus vestimentas de peles para Adão e a sua mulher, e os vestiu. Primeiro sacrifício está aí. Por quê? Se ele vestiu Adão e Eva de pele, certamente alguém teve que contribuir com essa pele e com certeza um animal foi morto. E provavelmente era uma ovelha sem defeito. E Deus sacrificou e ensinou a Adão a respeito do sacrifício. E infelizmente foi por causa desse sacrifício que Caim matou Abel, porque Abel oferecia o sacrifício de sangue, enquanto Caim achou por bem dar o sacrifício. O que quer dizer isso? Deus nos pede alguma coisa, e às vezes a gente tenta burlar aquilo que Deus nos instituiu, nos ensinou. Não tem como burlar aquilo que é sagrado. Por mais que eu tente minimizar ou tente
mudar uma coisa, é, para Deus não tem meio termo, né? É preto no branco, então não funciona assim. E Caim tentou mudar a situação. Por causa disso, Deus se desgostou dele. Deus não matou Caim, apenas se desgostou e ainda ele vai. E é muito legal porque assim a gente vê a graça de Deus na vida de Caim em todo momento. Porque quando, voltando lá para Gênesis, ainda no capítulo 3, é, logo depois de expulsar a Adão e Eva do paraíso, e aí eles fizeram sacrifício, quando chega no capítulo 4 de Gênesis, né, a, o verso 6 de Gênesis 4:6 diz assim: Então disse o Senhor, por que andais irado? E por que descaiu o teu semblante? Então Deus olhou para Caim, porque ele ficou chateado com Deus, porque Deus não se agradou da oferta dele. E aí Deus chega para ele com carinho. Não tem um texto que transmite mais a graça de Deus no Velho Testamento, do que, bom, todos os textos transmitem a graça de Deus. Às vezes as pessoas olham para o Velho Testamento e lembram da lei, mas a lei só vai surgir com Moisés. De Gênesis até Moisés, quem reinava era a graça. E depois ela volta a reinar, graças a Deus. No verso 7, Deus fala para Caim: se procederes bem, não é certo que serás aceito. Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominar. O pecado é dominado. Por mais que eu tente me enganar ou não, sempre Deus deu essa autoridade para nós. Então, Romanos vai dizer exatamente isso, que toda a ira lá que a gente viu, né, em Romanos 5, verso 9, logo muito mais agora sendo justificado pelo sangue, seremos por ele salvos da ira vindoura. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 10, 1 Tessalonicenses, capítulo 1, o verso 10, 1:10. E para aguardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Novamente, então o que acontece? O primeiro sacrifício quem fez foi Deus. O sangue do cordeiro, do animal, cobria o pecado do mundo. Por isso que a citação no Evangelho, esse é Jesus, né? Aquele que tira o pecado do mundo. Então, o primeiro sacrifício cobria o pecado. É como se você tivesse uma fossa e uma tampa em cima. O que estava lá continuava lá, mas aquela tampa, sabe quando você passa em cima de uma fossa, você sabe o que ela tem, você sabe o propósito dela, mas aquela tampa é, não traz essa repulsa, né, essa ânsia, esse distanciamento. E aí, em João capítulo 4, quando Jesus aparece para a mulher samaritana, ele fala que dentro dela agora vai nascer rios de água viva. Ou seja, o que cobria o pecado agora é retirado e Jesus colocou o seu sangue sobre aquela fossa e transformou ela num poço de água viva. Ou seja, tudo que era ruim, tudo que era mal, tudo que era é, maldito, Deus tirou através do sangue de Jesus. Agora nós somos um poço de água viva. Então a ira que nos era proposta, o sangue de Jesus aplacou a ira de Deus sobre a nossa vida. Ainda em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 9, no tocante ao amor fraternal, não há necessidade, 1 Tessalonicenses 5:9. No tocante ao amor fraternal,
não há necessidade que eu vos escreva, porquanto vós mesmos estáis por Deus instruídos que deveis amar uns aos outros. E, na verdade, está praticando isto, mesmo para com todos os irmãos, em toda a Macedônia. Contudo, vos exorto, irmãos, a progredires cada vez mais. Então, aqui, por que eu escolhi esse texto? A ira de Deus estava sobre o juízo de Deus. E essa semana eu estava pensando exatamente isso. Quantas vezes as pessoas fazem alguma coisa que nos entristece, nos magoa, e às vezes eu quero e peço diante de Deus que Deus julgue essa pessoa, que Deus faça justiça com essa pessoa. A justiça de Deus é o juízo. Não cabe ao cristão pedir o juízo na vida das pessoas, mas a misericórdia. Porque se Jesus veio do céu e morreu na cruz para salvar alguém, que filho abençoado seria eu se pedisse para Deus pesar a mão na vida de alguém ou ficasse feliz com a, a desgraça de alguém. Provérbios fala exatamente isso, né? Não se alegrei com a derrota de ninguém. Por mais que, no meu entender, na minha visão falha, na minha percepção pecadora, que a pessoa, e aí eu vou começar a justificar esse mau desígnio no meu coração, como ensina Gálatas. Ah, vós que sois espirituais, julgais quem não é. Então, assim, falar, mas nós devemos julgar. Nós não devemos julgar ninguém, né? O julgamento que Gálatas fala, e isso é uma coisa importante, não é de condenação, não é é, de julgamento no sentido de determinar uma sentença, mas no discernimento de saber o que alguém está falando é bom ou ruim, né? Agora, aqui que nós estamos estudando, o julgamento é natural. Ah, isso procede? O que a Bíblia ensina sobre isso? Né? Como os cristãos da igreja de Bereia, né? Que eles, o apóstolo Paulo ia falando, e eles iam buscando nas escrituras para ver se o que ele dizia era verdade ou não. Então, nosso papel hoje é buscar sempre a misericórdia de Deus na vida de qualquer pessoa. A Bíblia não fala se tem que ser a pessoa boa ou ruim. Diz que o sangue de Cristo foi derramado para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E ainda Romanos vai dizer, mas como crerão se não há quem pregue? O papel do cristão é pregar, para que essa pessoa possa crer no sangue de Jesus. Voltando lá para Daniel, capítulo 8, agora o verso 20, a palavra do Senhor diz: aquele carneiro que viste com 2 chifres são os reis da Média Pérsia. Olha só, então, isso aqui está lá no terceiro, né? No terceiro ano do reinado de Belsazar, que foi ali 14 anos aproximadamente. No terceiro ano, Daniel já tinha discernido e visto que o próximo rei a tomar o poder seria o reino da Média e da Pérsia. Dario III foi quando Alexandre o Grande vai invadir o Império Persa, que o Império da Média e da Pérsia ele alcançou até a Grécia, e eles eram vassalos da Média e da Pérsia. E aí ele toma o poder, e aí ele começa um novo reino, ou seja, na visão de Nabucodonosor, seria agora o peito e os braços de prata. Um império forte, mas não igual o Império Babilônico, não com tanta riqueza. Quando chegamos no verso 21, parece o animal aí, o bode. Né? Mas o bode peludo é o rei da Grécia, olha só. E aí ele já fala o que haveria de acontecer e já mostra outro reino, o da Grécia. O chifre grande entre os olhos é o primeiro rei, que é Alexandre o Grande, filho de Felipe, e ele toma o poder.
o ter sido quebrado, e aí ele viu o bode, que o chifre é quebrado, levantando-se quatro em lugar dele, significa que quatro reinos se levantarão deste povo, mas não com força igual à que ele tinha. O império de Alexandre foi muito rápido, as conquistas dele foi muito rápido, com muita força, e ele gostava de conhecer a cultura, ele permite uma característica do Império Grego é que depois que ele conquistava um povo, ele levava professores para ensinar a língua grega para todo, ele queria uma só língua. Isso fortaleceu muito o seu império, porque todo mundo falava, diferente dos reinos anteriores, é, as pessoas não eram obrigadas a aprender a língua, acabavam inserindo outras pessoas. Como é que eles faziam isso? De forma bem natural. Toda vez que eles conquistavam um povo, eles colocavam alguém daquele império sobre aquele povo para eles começarem a se familiarizar com a língua e aprender. Já no Império Grego era diferente, a pessoa era obrigada a saber o grego. Então, quando Jesus chega, na época de Jesus, todo mundo falava o grego, falava o hebraico, o aramaico e o latim. É bem provável que todo judeu sabia falar esses quatro idiomas aí, raríssimas exceções, pelo tempo e pela época que eles estavam debaixo desses poderes. E aí Alexandre morre e os quatro reinos deles é dividido entre seus generais, Cassandro de Samaco, Seleuco e Ptolomeu. Ptolomeu vai ficar com o Egito e Seleuco com a Síria. E é dele que vem Antíoco Epifânio aí. Aí o verso 23, mas o chifre, mas no fim do seu reinado, desses quatro aí, quando os prevaricadores acabarem, levantar-se-á um rei de feroz catadura e entendido de intrigas. E aí começa a surgir a antigo Epifânio aí, que era um descendente do Império de Seleuco aí, e aí o rapaz era entendido aí em intrigas, era feroz, manipulador, dissimulado, não importa aí o nome que vai usar, infelizmente, esse cara aí, ele veio, tem a história de Antíoco Epifânio aí, ele era da dinastia helênica aí, grega, e ele tinha sua capital aí na Antioquia, né? E grande, verso 24, grande é o seu poder, mas não por sua própria força, né? Causará aí estupendas destruições e prosperará e fará o que lhe aprouver. Destruirá o poderoso, os poderosos e o povo santo. Então, Antíoco Epifânio aí, ele não só vem e tem essa habilidade aí, alguém que tem habilidade de levar uma multidão sempre é muito perigoso, né? Porque, assim, se não levar o nome de Jesus e a pessoa leva o nome dela por trás, acaba sendo aí, pode mover, né? A gente vê Hitler levando toda a Alemanha, Napoleão levando a França, né? Você vê que pessoas acabam levando, nos Estados Unidos mesmo, a gente vê muitas pessoas, grupos, né, levam a suicídio, multidões aí. Ah, vou lembrar, teve um rapaz lá nos Estados Unidos que levou multidões ao suicídio coletivo, né? Tudo por causa que as pessoas acabam acreditando que esse aí será o padroeiro, santo, né, que vai ajudar a mudar a vida dele. No verso 25, por suas astúcias e seus empreendimentos, fará prosperar um engano no seu coração. Se engrandecerá e destruirá muitos que vivem despreocupadamente. Levantar-se-á, né, contra o príncipe dos príncipes, mas será quebrado sem esforço de mãos humanas.
E aí, Antíoco Epifânio, ele vai invadir Israel e ele vai profanar o santuário. Isso vai acontecer durante a grande tribulação. Nós não vamos estar aqui, depois nós vamos ver isso, porque a igreja já vai ter sido arrebatada durante 7 anos de bodas do Cordeiro. O anticristo começa bem no sentido de engano, quando chega em 3 anos e meio. Aí ele começa a mudar o destino. Em Jeremias, capítulo 17, pega a sua Bíblia aí, Jeremias 17, o verso 9 a 10. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Então, aí, Jeremias fala a respeito do coração, esse engano, né, que fala lá. As pessoas que vivem assim, igual canta a música, deixa a vida me levar, a vida leva eu aí, de qualquer jeito. Existe um céu, infelizmente existe um inferno. E o nosso coração pode estar alheio a isso. Provérbios, capítulo 4, verso 23, Provérbios 4, 23, é, o que nos hoje muda é o discernimento do Senhor. E aí, Provérbios 4, 23, sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Então, tudo que a gente deve guardar é o nosso coração. A boca fala que o coração está cheio. Então, cabe a gente, né, eu tenho orado ao Senhor, aprender a ficar quieto, né, calado, quieto, não falar nada, porque daí isso evita muitas coisas. Mateus capítulo 15, verso 19, porque do coração, Mateus 15, 19, porque do coração procede maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. São essas coisas que contaminam o homem. Mas comer sem lavar as mãos não contamina. O que Deus está mostrando, e Jesus queria ensinar, que o que tem contaminado a nossa vida é aquilo que passa no nosso coração. Efésios capítulo 5, Efésios 5, verso 6, Efésios capítulo 5, o verso 6, o apóstolo Paulo ensinando a igreja em Éfeso, Efésios 5, verso 6, vai dizer assim, ó, ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Então, novamente, o que nos engana é nosso coração, acreditar sem discernimento, sem aquele julgamento de Gálatas, diferente de julgar as pessoas no sentido de, olha, esse não é errado, merece ou não merece a ira de Deus. 1 Timóteo, capítulo 4, o verso 1 ao 5. Ora, 1 Timóteo 4, de 1 a 5. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos, ou seja, agora, alguns apostatarão da fé, ou seja, vão largar a mão de andar com Jesus, por obedecer a espíritos enganadores e ensinos de demônios. E isso aqui tudo que é contra a Escritura, tudo que leva a você a caminhar fora do que a verdade ensina, é um ensino de demônios. Não agrada a Deus. Nada que incita, eu fiquei muito preocupado mesmo nesses últimos anos, né, o povo de Deus falando muito em justiça, em ira, em pegar e quebrar e destruir, mas falo, meu Deus do céu, né? Isso é perigoso, é um ensino demoníaco, porque o cristão leva a vida, leva a paz, leva o amor, leva a alegria, a benignidade, a bondade, o domínio próprio. Esse é o ensino de Deus.
O que passar disso é um outro evangelho que o apóstolo João, né, na sua carta, condena. Se alguém vos ensina algo além daquilo, diz ele, se abstenha dele. Pela hipocrisia, ainda continuando em Efésios, verso 2, pela hipocrisia dos que falam mentiras e têm cauterizado a própria consciência. Então, a mentira, se você fala muito tempo, passa a ser verdade, que proíbem casamentos, exige a abstinência de alimento que Deus criou para serem recebidos com ações de graça pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Por Pois tudo que Deus criou é bom e recebido com ações de graça. Nada é recusado, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Então, o que nos santifica é a graça do Senhor. Então, o anticristo, e no caso aqui, Antíoco Epifânio se levantou contra o povo de Israel e até contra o príncipe dos príncipes, porque ele afrontou a Deus, e aí tem toda a história, e até a revolta de Macabeus, quando ele consegue libertar o povo, né, de Israel desse jugo, né, dos Seleucos aí tem toda uma trama, depois você dá uma lida na apostila, tá bom? Que Deus nos abençoe. Pai, eu quero agradecer por esse dia, que Teu Espírito Santo continue a falar aos nossos corações e possamos viver tudo aquilo que o Senhor sonhou para nós. Direcione a nossa mente e o nosso coração a andar na Tua presença. Que Ele peça em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Que Deus nos abençoe aí de uma maneira única e especial.